Oi, pessoal. Em algumas situações práticas, pode ser que uma dada função escrita em linguagem C não seja executada dentro de um certo limite máximo de tempo, de tal forma a atender às exigências do projeto sendo desenvolvido. Como nem sempre o código gerado pelo compilador C é suficientemente otimizado, pode ser possível escrever o código da função em assembly para reduzir o tempo de execução desta função crítica. Antes de exemplificar como podemos fazer isso no compilador Keio, bom lembrar como função deve ser declarada em linguagem C. Todos os campos entre colchetes são opcionais. Vamos falar inicialmente da passagem de parâmetros e do retorno de parâmetros. Depois da discussão de como escrever função em assembly, vamos comentar os demais campos opcionais. Compiladores C geralmente fazem a passagem de parâmetros para a função através da pilha. Como o 8051 tem pouca memória RAM, o seu compilador C faz passagem de até 3 parâmetros através de registradores. Por exemplo, se 3 parâmetros do tipo signed char ou unsigned char são passados para a função, o primeiro é passado através do registrador R7, o segundo através do registrador R5 e o terceiro através do registrador R3. Se são passados dois parâmetros, um do tipo inteiro e outro do tipo char, o primeiro é passado através dos registradores R6 e R7 e o segundo é passado através do registrador R5. Esta tabela mostra através de quais registradores parâmetros são retornados da função para o programa principal. Por exemplo, ao retornar conteúdo de variável do tipo char, a variável é retornada através do registrador R7. Ao retornar dado do tipo integer ou short, o mesmo é retornado através dos registradores R6 e R7. Vamos apresentar a seguir exemplo de como criar função em linguagem assembly que pode ser chamada por programa escrito em C, seguindo 5 passos abaixo. O nosso projeto vai, portanto, conter uma função simples em C que recebe parâmetros e retorna valores compatíveis com a atividade a ser executada em assembly pela função. Os demais passos serão apresentados ao longo do exemplo. Para exemplificar de forma bastante simples como escrever função em assembly, apresentamos aqui um projeto com dois arquivos em linguagem C, progc.c e progasm.c. O arquivo progc.c contém a função main, que declara uma variável do tipo unsigned short, denominada teste, que é inicializada com 0. Entramos então em um loop infinito em que a função enquearg, que se encontra descrita no segundo arquivo, é chamada. Para viabilizar isso, o protótipo da função deve ser precedida do termo extern para avisar ao compilador que a função em questão encontra-se declarada no segundo arquivo. A função enquearg vai receber o conteúdo da variável teste e deve retornar o valor da mesma somado a 1 e sobrescrever o atual conteúdo da variável com o valor incrementado. No segundo arquivo, nós vamos escrever o código da função que deve incrementar o valor recebido. Como podemos observar, esta função escrita em C recebe parâmetro do tipo unsigned short e retorna valor do tipo unsigned short. Este tipo de parâmetro, como podemos observar nas tabelas apresentadas anteriormente, é recebido pela função através dos registradores R6 e R7. Aquelas tabelas vistas anteriormente também informam que parâmetro do tipo unsigned short é retornado através dos registradores R6 e R7. Nós inserimos no corpo da função as diretivas de compilação pragma-asm e pragma-end-asm, que permitem a inserção de instruções em assembly no programa em C. No entanto, vamos mostrar que o uso dessas diretivas permite uma menor otimização do tempo de execução do código. A inserção dessas diretivas foi para incluir uma instrução em assembly para identificar exatamente onde devemos incluir o código em assembly que queremos que a função execute. Este arquivo escrito em C deve conter essa diretiva de compilação pragma src. Vamos então solicitar a compilação do programa. Observe que há emissão de mensagem de erro, pois a inserção da diretiva pragma src faz com que a compilação gere arquivo fonte no macroassembly da Keio, em vez de gerar o arquivo .bj.
Cada fabricante de compilador tem o seu macroassembly que compreende as instruções em assembly e diretivas para o compilador que permitem que os diferentes arquivos fontes sejam reunidos em arquivo executável. Como o macroassembly de cada fabricante é diferente um do outro, não é muito interessante estudá-lo a fundo. Nós vamos agora abrir o arquivo com a extensão src que foi gerado pela compilação. Nós devemos vir neste ícone e abrir o prog asm.src. Vamos agora salvá-lo com outro nome, file, save as, prog asm A51 e vamos incluí-lo no projeto. Add existing files, prog asm A51, add, close. E devemos remover a versão anterior escrita em C. Podemos também fechá-lo aqui. Vamos agora editar este arquivo, substituindo a instrução em assembly que inserimos, move AB, com o código que queremos que seja executado, sendo que copiei o mesmo previamente dos slides das aulas teóricas. Observe aqui que o valor do parâmetro recebido pela função através dos registradores R6 e R7 está sendo armazenado em posições de memória. Como o código que inserimos já assume que o parâmetro está contido nos registradores R6 e R7, vamos comentar essas instruções que são desnecessárias e aumentam o tempo de execução da função. Da mesma forma, abaixo podemos observar que essas posições de memória são lidas para que o valor a retornar ao programa principal esteja contido nos registradores R6 e R7. No entanto, o nosso código já disponibiliza o valor a ser retornado nos registradores R6 e R7. Portanto, comentamos essas duas instruções para reduzir o tempo de execução do programa. Vamos então compilar o programa. E acompanhar sua execução passo a passo. Vamos então inicializar a variável teste e chamar a função escrita em assembly, que tem a tarefa de incrementar a variável teste. Esta primeira instrução salva na pilha o conteúdo do acumulador, pois o código a seguir altera o conteúdo do mesmo. A próxima instrução carrega no acumulador o byte menos significativo do conteúdo da variável teste que foi recebida por esta função. Somamos agora 1 ao conteúdo do acumulador e retornamos este valor incrementado ao registrador R7. Para melhor entender as instruções abaixo, vamos supor que o registrador R7 tivesse já atingido o valor FF. Ao somar 1 a este valor depois de carregado no acumulador, teria-se que o acumulador iria para 00x e o flag de carry seria setado. Para somar o flag de carry ao conteúdo do byte mais significativo da variável teste contido no registrador R6, vamos fazer uso da instrução addc a R6, que atribui ao acumulador a soma do acumulador ao registrador R6 e ao carry. Como a intenção é somar o valor do flag de carry ao valor de R6, esta próxima instrução zera o conteúdo do acumulador, como podemos observar. Executaremos agora a instrução addc, que soma o conteúdo do acumulador 0 ao conteúdo do registrador R6 0 ao conteúdo do flag, que tem também o valor 0. Assim, na presente situação, não há alteração do conteúdo do acumulador, cujo conteúdo é carregado no registrador R6. A próxima instrução recupera da pilha o valor que o acumulador possuía antes da execução destas linhas de código da função. E agora, retornamos ao programa principal, onde se pode observar que a variável teste foi efetivamente incrementada. Para observar chamadas sucessivas da função incarg, vou solicitar que você crie um breakpoint e passe a executar o programa até chegar ao breakpoint. Podemos então observar que a função efetivamente foi executada e a variável teste foi incrementada. Portanto,
Clicando sucessivamente neste ícone, podemos ir acompanhando o incremento da variável teste. Este é um exemplo muito simples, apenas para ilustrar como é possível escrever uma função em código assembly, caso a função escrita em C não atenda às exigências do seu projeto em termos de tempo de execução. Baseado nesse modelo, você pode criar funções mais elaboradas. Vamos então agora encerrar a simulação.